Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso terceiro dia da jornada, o grande plano decifrando o código do comportamento. Hoje um tema super especial, um tema que está em alta, já tem já um tempo já, nesses 2, 3 anos, tem se falado muito a respeito, que é o quê? A dopamina e cortisol, sabotadores do sucesso. É o tema aqui. E vamos saber, né, a pergunta que fica, por que que tanta dopamina como o cortisol, tem sabotado o meu sucesso, tem feito com que eu procrastino nas minhas decisões, nas minhas ações, enfim. O que que tem afetado o meu dia a dia? E além de saber como que tem funcionado para poder chegar a esses resultados negativos, como fazer com que nós converjamos em ações produtivas, fazer com que tanto a dopamina como o cortisol sejam aliados para uma vida mais produtiva e também mais feliz também, tá bom? Fique aqui conosco. Meu nome é Mazini Faria, sou cientista comportamental e vou trazer para vocês aqui uma aula especial, tá certo? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, tá certo? Deixe nos comentários, que é muito importante. Se você de repente tem alguma dúvida, ou se você quer saber alguma informação a mais, aproveita, deixa nos comentários, ou acompanhe conosco aqui no chat ao vivo, tá certo? Lembrando que nós temos um material, um recadinho, para a gente finalizar aqui a nossa parte da introdução. Toda nossa live, tá certo? Quem está aqui ao vivo, quem está inscrito, recebe a informação, a notificação que nós estamos ao vivo. Toda live nossa tem o material à disposição, tá certo? E você vai clicar no final dessa live, você vai clicar no link e vai responder alguns questionários básicos ali, como nome e colocando o e-mail. E na sequência você já vai receber o seu material de estudo, que é muito mais completo do que essa aula aqui para vocês, tá bom? Dados os recados, vamos então para o nosso tema, que é dopamina e cortisol, sabotadores do sucesso. Ah, Imagina só que o nosso cérebro ele seja como se fosse um Wi-Fi, aonde nós conectamos e desconectamos, que estão à nossa volta, principalmente os hábitos que estão à nossa volta. E nessa analogia que eu quero trazer aqui para vocês, quero falar a respeito, por exemplo, vamos colocar aqui um personagem, Daniel, o nome dele. Daniel, ele é casado, pai de 2 filhos, 2 crianças pequenas que vão para a escola. Sua rotina é, ele acorda de manhã cedo pelo despertador, às 6 da manhã. Assim que desperta ali no celular, né, o celular desperta, aliás, ele já vai lá com a mão e já vai ver se tem alguma notificação. Não vê que tem nada no WhatsApp, vai ver que tem ali uma no Instagram e começa a rolar ali no Reels, né? Enfim, vai rolando, vai vendo ali. Quando se vê, fala: Nossa, preciso acordar as crianças. Porque já se passou o quê? 20 minutos mexendo com o celular e tendo uma vida improdutiva. Ou seja, já ativa aquele estresse, aquela impaciência do atraso, precisa já, né, colocar as crianças para poder escovar o dente, não vai dar tempo poder fazer o lanche para as crianças, precisa passar no mercado, precisa se organizar, aquela loucura toda, porque justamente ele passou um tempo ali no celular. E aquele sentimento de procrastinação vai rolando durante o dia. Durante o dia, durante o trabalho, como ele é gestor na empresa, ele sofre algumas pressões porque não consegue alcançar alguns objetivos, tem reunião com os diretores, precisa alinhar também com as equipes que estão no seu comando. E o que ele faz? Pega um minuto e mais uma vez foge para as telas e vai agora para a área de memes. Quer ver uma coisa engraçada, quer ver uma situação mais descontraída para poder o quê? Fugir dos problemas. Chega no final do dia, ele sente que seu dia não foi produtivo e o que mais perdura é o quê? A culpa.
de que ele poderia estar tendo melhores resultados, sendo mais produtivo naquilo que ele era proposto a fazer. E a pergunta básica é a seguinte: por que é tão difícil parar de checar as notificações do celular durante o nosso dia? Por que será que eu tenho essa necessidade de poder ficar parado olhando os memes, as coisas engraçadas? Por que eu faço essas pausas improvisadas no meu dia a dia? Hoje, a neurociência, nessa aula, vai explicar como nós conseguimos entender por que isso acontece e o papel principalmente da parte da dopamina e também o cortisol. Esse ciclo que pode causar grandes problemas no seu dia a dia. O papel que nós vamos entender hoje é reconhecer que nós criamos esses ciclos de forma automática. O mais interessante é isso, infelizmente. Porém, alguns dados, tantos são biológicos, vamos colocar assim, então, dados biológicos nossos, ele acaba contribuindo para que isso seja reforçado. O papel dos neurotransmissores e do hormônio que influencia o nosso comportamento. Para quem não sabe, a dopamina, ele é um neurotransmissor do nosso cérebro. A função dele é justamente ser o quê? Um mensageiro do cérebro conectando o quê? Os neurônios, influenciando diretamente o quê? Os nossos circuitos, trazendo então a sensação de recompensa e de motivação. Ou seja, ela está diretamente atrelada ao prazer. Então, uma forma mais simples para você entender, dopamina, ela é aquela sensação de prazer. Exemplo, bem básico, quando você vê um meme, você tem aquela reação, nossa, legal, gostei. Ou quando você dá uma curtida, ou quando você recebe uma curtida, naquele momento ativa a dopamina, ok? Existe um outro momento, depois eu vou falar desse outro momento que também pode ser ativado a dopamina. Aliás, quando você faz uma atividade física e no final dessa atividade física é ativado, tá certo? Durante o processo, principalmente durante o processo, é ativado também a dopamina, ok? Ou seja, é um neurotransmissor do cérebro que traz essa informação para o corpo, trazendo essa sensação, tá certo? E liberando principalmente alguns hormônios da felicidade. A parte agora que nós vamos trazer agora a segunda parte é que toda vez que Daniel desbloqueia o celular, ele busca o quê? Uma recompensa. O objetivo dele é o quê? Achar alguma informação daquele interesse no momento. Que é o quê? Ver se ele teve uma foto curtida ali que ele tinha postado, ou ele vê alguma imagem legal, bacana, um vídeo bacana. Então ele está buscando, a motivação dele é o quê? A distração para poder o quê? Causar uma sensação de quê? Prazer momentâneo. Ah, peraí, quero sair ter a fuga de não ter o estresse no momento e quero relaxar um pouco para poder depois continuar a jornada do dia. Ok? Mas não é bem assim que funciona, tá? Essa sensação do prazer, na verdade, ela é momentânea, mas vamos entender por que ele tem sabotado Daniel. Tem sabotado porque quando ele volta às suas atividades, vem o segundo processo, que é o quê? Ele estava estressado a esse nível e quando ele retorna às atividades, ou seja, ele estava estressado antes de ver o celular, por exemplo, no seu intervalo, e ele viu as imagens, ou o meme, ou enfim, o vídeo, deu aquela abaixo do estresse aqui, e quando ele retorna às suas atividades, o pico vai lá em cima. Por quê? Eu vou trazer aqui uma ilustração bem simples para vocês. E esse daqui é um alarme, tá, pessoal? Esse aqui é um alarme. Nesse alarme aqui,
aqui dentro, nessa parte aqui, ele tem pilhas, tá certo? Eu não vou abrir ali, porque senão pode, né, dar algum curto, né? Então não quero correr esse risco. Então tem pilhas aqui, que fica aqui dentro, 2 pilhas. Essas pilhas são uma força que nós não conseguimos ver agora, vocês não conseguem ver que estão lá dentro, mas tem 2 pilhas e essas forças, elas significam como se fosse os neurotransmissores que dá a condução da energia para o alarme. Essas pilhas significam que elas são o quê? A dopamina, tá certo? Então elas estão ali quietinhas e elas, quando elas são ativadas, ok? Deu a sensação de bem-estar, porém, ou seja, ali está funcionando plenamente aqui, ó. Elas estão funcionando, a dopamina plenamente aqui. Eu não posso tocar nessa parte aqui assim, porque se eu tocar, o alarme dispara. Então elas estão funcionando normalmente ali, tá dando felicidade e tal, tudo mais. E agora, se eu tocar nessa parte aqui, o que vai acontecer? Vai ativar o cortisol. O que é o cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse, tá certo? Então agora aqui eu vou ativar o meu cortisol. Clicando aqui, ó. Ok? Parou? Opa. Parou. Então vocês puderam ouvir o barulho? Então esse barulho é o quê? É o estresse, é o cortisol, o hormônio, né, que biologicamente aumentou ainda mais, tá certo? Aquilo que você já tinha antes. Por quê? Porque você teve o quê? Um momento de fuga. Fuga do quê? Tá fugindo do quê? De um bicho, de um cachorro, de uma onça? Não. Você estava fugindo do quê? Das responsabilidades ou fugindo daquele momento que estava estressante. Então, essa rotina do dia a dia tem aumentado o nível de estresse das pessoas, fazendo com que elas tenham o quê? A, a capacidade do corpo aumentar biologicamente essas informações, fazendo com que ela busque o quê? Mais dopaminas. Lembrando que ela precisa de quê? Mais energia. Ah, eu preciso de mais momentos de energia de quê? De prazer. E ela vai buscar o quê? Mais fonte. E tem acontecido isso durante todo o ciclo da vida. Então, a combinação de quê? De cortisol, que aumenta o estresse, combinado com o alívio imediato de olhar o celular, isso se torna o quê? Uma bomba relógio, de aumentar ainda mais, depois de um tempo, o nível de estresse. Infelizmente, as pessoas, elas não se detêm a isso, porque elas acabam ficando no quê? No modo automático. E o meu papel aqui é justamente o quê? Trazer essa informação para você o quê? Opa, peraí, eu preciso me atentar, porque isso daqui não vai fazer com que o meu dia seja produtivo, porque a felicidade vai ser o quê? Apenas momentânea. E nós precisamos o quê? Estar atento a esses gatilhos. A pergunta que eu faço aqui para vocês, qual é a recompensa rápida que você busca no seu dia? Se faça essa pergunta aí. O que te traz uma recompensa rápida no seu dia? É as redes sociais? É olhar o celular? O que tem te distraído? Tirando o seu foco do seu objetivo diário. Pense nisso. Se é comer doce, se é ficar no sofá olhando para o nada, muitas das vezes. Enfim, pensa em algumas coisas e, de preferência, faça anotação. E aí depois você faça a segunda questão. Peraí, eu já pensei sobre essa questão, o que tem me feito sabotar. Agora, o que é o resultado? Qual que é o sentimento que eu tenho? Depois de buscar, por exemplo, um alívio num tipo de comida, né? Ou uma distração de uma série. Qual que é o resultado que eu tenho depois de ter conseguido, de ter feito, de ter comido, de ter assistido, de ter
rolado a tela por um bom tempo. Pensa nisso daí. Agora nós vamos para a parte muito importante, que são a parte prática de entender como esses gatilhos funcionam. Então, os gatilhos, nós aprendemos, inclusive na aula 1, eu trago para vocês, e foi reforçado no dia 1 e no dia 2, foi trazido, e eu quero trazer esse reforço, que nós aprendemos sobre o quê? O ciclo comportamental, que ele vem através do quê? Do gatilho, da emoção, do comportamento e recompensa. Então, hoje nós vamos analisar 2 pontos, que é o quê? Como vocês podem ver aqui, o primeiro ponto é o quê? Gatilho, e o segundo ponto é o quê? A recompensa. Então, qual que é o gatilho? Qual é o momento ou a emoção aonde se inicia esse comportamento? Exemplo, como eu me sinto entediado no trabalho. Qual que é a reação? Pega o celular. E a segunda parte, a recompensa. Qual é o prazer imediato que você sente ao agir assim? Por exemplo, tenho sensação do alívio do tédio. E vocês sabem a consequência, né? Já falamos sobre isso. Agora, entendemos que agir no piloto automático não tem dado certo. Uma coisa muito interessante é o quê? Inclusive, até falamos no nosso segundo dia aqui da jornada, que o fato de agirmos no piloto automático tem realizado o quê? Grandes frustrações. Porque agir no piloto automático é muito interessante porque trouxe um mecanismo de grande vantagem evolutiva na raça da humanidade. Porém, ela nos ajuda a sobreviver. Mas, infelizmente, também é uma razão principal de que temos tanta resistência à mudança. Imagina-se só, por que nós temos dificuldade à mudança? Aqui está a resposta. Porque é mais fácil agir no piloto automático do que você ter resposta, conseguir achar respostas daquilo que você precisa fazer no imediato, porque o seu gatilho foi ativado. E a resposta para essa solução é justamente alguns passos que já nós passamos no nosso segundo dia da jornada, e vamos aqui reforçar uma outra técnica também aqui para vocês. O exercício prático para esses atalhos cerebral, que eu quero trazer aqui para vocês, ele começa primeiramente quando você faz os questionamentos. Ou seja, quando você tem a sensação de tédio, se pergunta: quando você começou a sentir isso? Quando ficou mais fácil? Quando isso ficou mais fácil com o tempo? E o terceiro, que faz o hábito ficar irresistível? Então são essas 3 perguntas que você deve fazer para você criar essa conexão de poder entender como trabalhar contra esse ciclo sabotador do seu corpo. Porque tanto a dopamina como também o cortisol, né, que é o alarme aqui, você clicar ali no alarme e o alarme vai incendiar, eles são ativados de forma biológica. São ativados de forma biológica. E o fato de você ter consciência, tá certo? Você consegue dominar e centralizar toda essa energia que existe aqui e se concentrar a um resultado mais produtivo e mais feliz. Daniel Goleman, um dos principais autores da inteligência emocional, nos traz uma fantástica resposta aqui para nós sobre a questão de nós hackearmos
o nosso sistema do piloto automático. Quando nós fazemos esse hack, o que é necessário para hackear? Primeiramente, ter autoconsciência. Segundo, a autorregulação. E terceiro, a motivação. Ou seja, a autoconsciência é o quê? Reconhecimento dos gatilhos. Segundo, a autorregulação. Criar novas respostas ao gatilho. Então, peraí, se eu tenho tédio, então qual é a nova resposta que eu vou dar a esse tédio? E terceiro, você encontrar o propósito maior. Peraí, então se eu tenho tédio, a nova resposta que eu vou dar a esse tédio é o quê? Eu vou ir ao banheiro, vou beber água, ou seja, é uma nova forma de atitude. Porque antes você buscava o quê? Automaticamente o celular e começava a deslizar na tela. Agora você tem uma nova resposta, que é o quê? Vou ao banheiro, passar uma água no rosto, vou lá na cozinha tomar um café. Enfim, você busca novas formas de resposta para aquele caminho antigo não ser lembrado. Quando você vê, você está no caminho onde existe uma bola de neve, onde vai só acumular o que estressa. Então você já passou por isso N de vezes. Várias vezes você já passou e repetiu por esse problema. Então vamos mudar o ambiente e a resposta sobre essa questão desse gatilho, com autorregulação. Fizemos essa resposta de trocar o hábito. Vamos agora à nossa última dica, a qual o Daniel Goleman nos traz, dessa regulação de hackear o nosso cérebro, é o quê? Encontrar os motivos. Espera aí, então, se eu ir na cozinha, ou se eu ir ao banheiro, passar uma água no rosto, ou se eu, por exemplo, fazer uma anotação agora, então não preciso sair da mesa, somente fazer uma anotação aqui. Quais são as 3 tarefas mais urgentes que eu preciso fazer? Ou seja, você ter o ato de respirar e escrever quais são as 3 tarefas mais urgentes, isso coloca o quê? A você no plano piloto da direção de que você precisa o quê? Governar a sua vida para um plano maior. Espera aí, então, realmente eu preciso dessa tarefa e essa tarefa vai me dar o quê? O alcance do meu resultado mais cedo, consequentemente, eu vou ter um tempo exclusivo para o desfrute, momento exclusivo para o prazer. O que é melhor? Você ter um momento curto de prazer ou você separar um momento lá na frente de prazer? Imagina só, numa praia ou numa viagem internacional, enfim, é você que escolhe. Mas esse processo acontece quando é ativado um gatilho. Não há problema dessa ativação. O problema está justamente como você reage a esse gatilho. E o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente esses pequenos passos que podem ser interrompidos. Não há problema do gatilho chegar. Há problema da forma como você trata. Se você vai tratar esse gatilho com respeito e dando ele a autonomia dele fazer o que quiser, ou você vai tratar assim, peraí, eu me respeito, eu tenho propósito, eu tenho limite e eu preciso que governar a minha vida. Porque senão simplesmente quem vai governar vai ser o quê? A dopamina, de um resultado momentâneo, feliz, alegre, e o cortisol que constantemente vai só o quê? Aumentando e a sua saúde vai o quê? Deteriorando. Isto é biológico, é ciência, é o seu organismo funcionando. Eu não estou aqui para poder passar a mão na sua cabeça. Estou aqui para poder o quê? Alertar você daquilo que acontece dentro de você, que muitas das vezes a gente não sabe. Essa informação não foi passada para nós na nossa infância. E hoje nós temos essa informação e vamos fazer o que com essa informação? E esse é meu desafio para vocês.
mostrar a informação para você o quê? Mudar o seu mindset. Para dali, com esses pequenos passos, criar novos hábitos. Mas para isso você precisa o quê? Mudar a sua mentalidade. Para mudar a sua mentalidade, você precisa receber o quê? Esse conhecimento, colocar ele em prática. Vamos então para a nossa parte final. A minha dica para vocês é transformar esse gatilho em ações positivas. O exercício que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o quê? Primeiramente, escolha um hábito que deseja mudar. Eu friso nessa questão do hábito, porque o hábito ele é algo muito importante para o processo de uma vida com resultado produtivo e eficaz. E é por isso que eu falo, seja forte e corajoso. Transforme o hábito e você vai mudar a sua vida. Porque não tem como você mudar a sua vida com os hábitos errados, com os hábitos antigos. Cria-se novas conexões. O seu corpo precisa criar novas conexões. Então, o primeiro passo é justamente esse. Escolha um hábito que deseja mudar. A partir desse primeiro passo que você vai dar, identifica agora quais são os gatilhos. E principalmente a motivação desse gatilho. Começa a pensar o que realmente importa no final das contas. Qual que é o propósito do que eu quero na minha vida? Pensa nisso daí. Repete aqui comigo. Qual é o propósito que eu quero com a minha vida? E aí você começa a analisar o segundo ponto, que é o quê? Analisar, identificar o gatilho e a recompensa, que é o quê? O propósito que esse gatilho, como que eu posso ressignificar esse gatilho? E aí substitua, o terceiro passo é substitua essa rotina para uma nova. Substitua a maneira como você age, substitua o seu comportamento. Enquanto você não substituir, infelizmente, não vai adiantar nada você estar nessa jornada. Eu peço para que você, se você não começar a levar a sério isso na sua vida, não vai adiantar nada você assistir essa jornada, não vai adiantar nada você receber o material, os melhores conteúdos que eu venho trazendo para vocês aqui. Eu paguei caro nesses conteúdos, com professores de Harvard, para trazer aqui para vocês de graça. E vocês aqui receber esse material em PDF, que vai ter muito mais informação do que eu estou falando. E a nossa terceira aqui, registre o processo, tá certo? Comece a registrar todo o processo que você tem diariamente ou semanalmente, esse processo que você está acontecendo. Começa a registrar e analisar como que está. Cada evolução, essa é a quinta parte interessante. Inclusive, é inconsciente, mas é uma lição para o nosso cérebro que ele vai aprendendo. Quanto mais você vai refletindo como você sentiu sobre com o novo hábito e dando chance e oportunidade, tá certo? Seja mais paciente com você. Seja mais amoroso com você. E principalmente, vibre a cada vitória. Então, de 10 hábitos errados que você tinha, se você conseguir comemore essa vitória. Porque o nosso corpo, principalmente o cérebro, ele gosta de ser recompensado. E isso vai te estimular o quê? A quebrar os 9 outros hábitos errados. E é maravilhoso isso quando você quebra um ciclo e você vai vendo que tem poder suficiente de poder quebrar os próximos hábitos. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Que vocês tenham um excelente dia, tá certo? Uma excelente noite e que a sua jornada de vida, não essa dessa aula, mas a sua jornada de vida, ela possa ser reconfigurada e colocar o estresse a um ponto de quê? Ponto de motivação.
aquilo que coloca você em atividade, em alerta de alcançar os seus objetivos, para que você tenha dopamina da felicidade quando chegar naquelas tuas férias. Ah, essa férias aqui internacional, ó, que delícia estar aqui nessa praia. Enfim, aonde você deseja, aonde você sonha. Porque o sonho, ele custa um preço. E o preço é alto. Começa com o seu hábito. Muito obrigado. Aproveita agora que já vai começar o link aqui. Já clica no link do material, que vai ficar 24 horas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que aí você vai receber a notificação aqui deste canal para poder receber todas as terças e quintas a nossa aula dessa jornada e também as posteriores que nós vamos ter. Meu muito obrigado e nos vemos então até a nossa próxima programação. Um abraço. Tchau, tchau.